Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Roseli e você está assistindo a mais um vídeo da série Mastering Yourself. Esse vídeo é o terceiro vídeo que fala sobre depressão profunda e pensamentos suicidas. Esse vídeo foi feito especialmente para você que conhece alguém que está com depressão. Mas como saber se essa pessoa está considerando tirar a própria vida? Como ajudar? Como identificar? Eu estou aqui para poder te dar algumas dicas de como identificar que possivelmente essa pessoa esteja considerando suicídio ou não. As coisas que eu vou dizer aqui, as dicas que eu vou dar para você, não necessariamente significa cada uma delas que a pessoa está considerando o suicídio. Normalmente são várias delas juntas que liga a luz vermelha de alerta que você realmente precisa prestar atenção e agir. E como agir? Eu vou te orientar para isso. Bom, a primeira coisa que normalmente uma pessoa que está com depressão profunda e pensamentos suicidas ela faz é começar a falar sobre a morte. Ela pergunta se você... Normalmente ela pergunta para a pessoa que está mais próxima o que você acha da morte, se você se mataria, se você cometeria suicídio, ou talvez ela te pergunte como que você acha que é a melhor forma de se suicidar. Ou a forma mais rápida e indolor, coisas dessa maneira. Se a pessoa começa a falar muito sobre a morte, e isso é realmente uma coisa para dar um alerta, um indicativo que faça com que você comece a prestar mais atenção nos outros comportamentos dela. Uma outra coisa é quando ela começa a dar os pertences dela, coisas de valor que ela tinha, às vezes corrente de ouro ou relógios, coisas que ela tinha apego àquilo e de repente começa a dar para as pessoas. Normalmente são presentes, ou então comprar presentes caros. Alguns pintam a casa, arrumam as coisas que estavam quebradas dentro da casa para deixar para as outras pessoas, tipo uma casa arrumada. Uma outra coisa que você pode considerar como indicativo de pensamentos suicidas é se ela comprar uma arma de fogo ou uma corda, que normalmente não deveria estar sendo usada naquele momento. Se ela não pratica nenhum esporte que use armas, por que ela compraria uma arma? Se ela não tem nada a amarrar, por que compraria uma corda? Então, assim, são coisas que você tem que começar a ficar alerta. Se você, de repente, é parente dessa pessoa, ou pai, ou filho, ou esposa, ou marido, eu não sei. Isso são indicativos que você tem que realmente redobrar a atenção. Um outro indicativo é se essa pessoa começa a falar sobre testamento. Bom, normalmente a pessoa muda o testamento ou faz um testamento, normalmente quando ela tem um evento importante, ou ela se casou e quer deixar outra pessoa bem, no caso da morte dela, que a outra pessoa tenha segurança financeira, ou um filho nasceu, ou a pessoa já está muito velhinho, ou ela está doente, ou normalmente perdeu alguém próximo a ela por morte e ela começa a se preocupar com as pessoas que estão ao redor dela, as quais ela ama. Mas fora esses eventos, se essa pessoa começa a falar sobre testamento, sobre querer escrever um testamento, deixar especificado quem vai ficar com quem ou quem vai fazer o quê, pode ser um grande indicativo de que ela está considerando morrer, né? Um outro indicativo são a perda do sono. Essa pessoa começa a ter um distúrbio do sono. Ou ela dorme demais, ou ela dorme de menos. Ou às vezes trocou o dia pela noite. De dia ela dorme o dia inteiro, tem baixa energia, começa a se isolar,
não quer saber de contato social, não quer saber de estar com os amigos, aquelas coisas as quais ela curtia, as atividades que ela curtia fazer, já não quer mais, perde o interesse de sair, de se socializar, não quer mais fazer as atividades que gostava. Isso é um grande indicativo. Um outro indicativo é abusar do álcool ou das drogas. Normalmente, as pessoas, quando perdem o prazer de viver, elas tentam relaxar ou aliviar a sua alma abusando do álcool, das drogas ou usando química para tentar amortecer a dor. Infelizmente, nós sabemos que isso não funciona. Porém, no aliviar a dor, ela quer tirar a dor da alma dela, anestesiar isso. É muito comum eles abusarem, pode ser até com medicação prescrita por médicos, com medicações para dormir ou medicações para dor, e tomar várias de uma vez para tentar ficar sob o efeito anestésico. Isso é um grande indicativo de que a pessoa já não quer mais viver e possivelmente pode querer cometer um suicídio. Um outro indicativo é a automutilação. Muitos se cortam, muitos. E isso por quê? Porque a dor do corte para elas não é tão grande quanto a dor da alma. E o fato dela perder o foco da dor da alma que está dentro do coração dela e começar a focar no corte, isso faz com que alivie a tensão naquele momento. Ou até ela está testando as águas, ela está testando quanto de coragem ela tem para fazer uma coisa dessa, quanto ela seria capaz de ir. Então isso é um grande indicativo. E normalmente aqueles que já se mutilaram uma vez têm a tendência de fazer novamente. Um outro indicativo é se essa pessoa já tentou se suicidar de alguma maneira. Muitas vezes essas pessoas ficam debaixo de antidepressivos. Como eu já disse no outro vídeo, o antidepressivo pode dar um efeito colateral e produzir pensamentos suicidas. Porém, o fato dessa pessoa talvez parar o antidepressivo também pode causar pensamentos suicidas, porque é uma alteração química quando você está debaixo da medicação. Então, quando você para as medicações, isso pode causar efeitos colaterais fora da medicação, seria pensamentos suicidas. Uma outra dica a ser observada é se essa pessoa está se envolvendo em esportes radicais ou tendo comportamentos que demonstram que ela está mais agressiva na forma dela se comportar, como pegar o carro e dirigir em alta velocidade, participar de rachas ou então brigar o tempo todo, querer realmente desafiar a morte. Isso também pode indicar de que ela já não tem mais prazer em viver e está tentando uma maneira de se suicidar. Um outro indicativo é se a pessoa chora muito. Normalmente essas pessoas choram facilmente e quando você vê ela chorando muito, por favor, vá até ela, converse com ela, não julgue ela, não ache que ela seja dramática, que seja aquela pessoa exagerada. Normalmente as pessoas que estão sobre o efeito da depressão profunda, realmente elas têm uma maneira diferente de olhar o mundo. Pode até ser que seja exagerada, pode até ser que seja negativa e que, comparado com o ponto de vista das outras pessoas, isso pareça até querer chamar a atenção, ou pareça até que tá fazendo charminho. E não faça isso, porque a maneira dela ver o mundo é diferente da sua. A sua história de vida é completamente diferente da dela. O que é muito para você talvez seja pouco para ela, e o que é pouco para você talvez seja muito para ela.
A nossa habilidade de lidar com o estresse depende de muitos fatores, inclusive os nutricionais, como eu já expliquei nos outros vídeos, fatores de sono, a maneira do comportamento com relação a essas coisas influenciam muito na sua habilidade de suportar a carga do estresse, até quanto você consegue suportar. Isso varia de pessoa para pessoa, então não julgue, tente ser amigo, tente conversar com ela. Se você perceber que a pessoa está chorando demais, senta do lado dela, mostre-se uma pessoa aberta a ouvir aquela pessoa. Pergunte para ela o que tem lhe causado dor, o que tem lhe causado essa angústia, qual o problema que está acontecendo. E quando ela responder, tenha paciência de estar lá realmente dando o ombro para ela, realmente mostrando-se presente, preocupado com essa pessoa. Não julgue, não diga, ah, mas você é exagerada, ah, mas você não precisa fazer isso, ah, mas isso é tão pouco para você estar reagindo dessa maneira. Não julgue, seja amiga, se preocupe realmente com ela, esteja do lado, mostre que você se importa com ela, que você a ama e que ela faria falta com relação a isso. E se você perceber que na hora que ela está falando, ela começar a falar coisas sobre morte ou considerando um suicídio, deixando-se entre linhas de que realmente ela está considerando um suicídio, não seja uma pessoa direta, não esconda que você está percebendo isso, converse com ela abertamente, pergunte para ela, você está considerando se suicidar? Você está achando que a sua vida realmente não tem mais prazer? Você está achando que realmente você não tem valor? Pergunte para ela quais são os sentimentos dela. Normalmente essas pessoas, elas falam a verdade, elas não vão mentir, porque quando você faz uma pergunta dessa, se estiver dentro da alma dela, ela vai responder. Uma outra coisa, um outro indicativo é que as pessoas que estão considerando suicídio, elas não conseguem olhar no olho, ela tem uma dificuldade de olhar do olho, normalmente elas andam com os ombros bem baixos, o olhar direcionado ao chão, estão sempre preocupadas e estão isoladas do mundo. Normalmente elas tentam se isolar dos amigos. Uma outra coisa é se essa pessoa normalmente era muito afetiva com os amigos, era uma pessoa sempre de bom humor e de repente muda o comportamento. Ela começa a ficar agressiva, ela começa a se isolar. As pessoas que quando convidam ela para sair, ela fala que não quer ir, que ela não tem vontade e muitas vezes pode até ser que ela seja muito exagerada na agressividade e falar de volta, assim, sabe? Responder com más palavras. Normalmente isso não é a pessoa, isso é a depressão na pessoa. E em inglês nós falamos que a depressão não é uma doença, e sim uma condição. E eu gosto muito desse termo, porque a pessoa está naquela condição de sofrimento, e aquele sofrimento está causando uma transformação no comportamento dela. Ela não é assim, é porque ela está sobre a condição da depressão. Isso transforma a maneira da pessoa se comportar. A minha última dica é que se a pessoa estava reagindo com depressão, estava assim triste, isolada, de repente ela do nada melhorou o humor, ficou muito feliz, mostra-se atenta às pessoas e é repentina essa melhora. E ela quer assistir filme com você, ela quer fazer as coisas que ela normalmente não estava fazendo mais, quer se divertir, ir ao cinema ou curtir a noite. Isso pode ser sim um indicativo de pensamentos suicidas. E eu vou explicar por quê. Porque a pessoa, quando ela está com um conflito dentro da alma dela, ela fica para baixo, ela fica cabisbaixa, mas quando ela decidiu e o plano está executado dentro da mente dela, de que ela sabe exatamente o que ela vai fazer, isso está resolvido para ela, ela pode sentir o alívio da melhora e ela pode reagir dessa maneira, ter essa melhora repentina. Isso deve gerar em você uma suspeita
converse com ela, veja o que está acontecendo, porque muitos parentes de pessoas suicidas relatam isso, de que a pessoa realmente melhorou e que eles achavam que estava tudo bem e de repente a pessoa se matou. Então foi até um susto para a família, porque a pessoa estava deprimida por vários meses e de repente ela do nada melhorou e aí 2 dias depois se suicidou. Então são coisas que você precisa ficar alerta. Existem empresas especializadas em ajudar pessoas que estão tendo pensamentos suicidas. E elas também ajudam pessoas que têm parentes ou amigos que estão passando por isso. São várias ONGs, é totalmente gratuito. Existem também o call center, o atendimento telefônico, que lhe dá orientação tanto para o parente da pessoa que está tendo pensamentos suicidas, como para o próprio suicida. Procure ajuda. Se você tem dúvida, procure ajuda. Converse com a pessoa que você acha que está sofrendo desses pensamentos suicidas, se ela aceita uma ajuda. Conforme eu fui relatando para você essas dicas, identifique quais você acha que pode estar acontecendo com ela e busque ajuda. Verifique se ela realmente precisa de um ombro amigo, de um amigo, ou se ela precisa de um profissional ajudando ela. Bom, esse vídeo vai acabando por aqui. Eu agradeço imensamente pela tua visita no meu canal, por você estar assistindo o meu vídeo. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar relatando na descrição do vídeo todas as empresas do país, tanto no Brasil, do mundo inteiro, todos os países que tem suporte para as pessoas suicidas ou para os parentes que estão tendo alguém com problema suicida na família. E eu estou à disposição. Você pode me encontrar nas redes sociais, falar comigo através das redes sociais. Eu mais uma vez agradeço a sua atenção. Um grande abraço no seu coração. Fique com Deus. Tchau.